O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio do Talk da Saúde, Edma Alves. Voltamos e, tá muito bom, hein? Esse você gosta, né? Esse episódio, eu gosto muito desses episódios, eu tô recebendo feedback muito bom da galera falando. O último episódio, se você não viu, da doutora Júlia falando sobre finitude, foi bem bacana também. Teve uma resposta bem legal. Então, galera, recadinhos. Foi o penúltimo, Rafa. O último foi do Alan Bastos, eu acho, hein? Alan Bastos foi muito bom, né? Mas vamos recadinhos? Bora, rapidinho, pessoal, quem tá chegando aqui, a gente sempre pede aquela ajuda. A gente faz esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, há 4 anos já. Então, para você ajudar a gente, basta você seguir na plataforma que você está nos vendo ou nos ouvindo. Assim você informa a plataforma que você está gostando do conteúdo, ela espalha para mais gente e a nossa informação chega em mais pessoas. Se você também puder avaliar o episódio ou com 5 estrelas ou com like, também ajuda, faz ele chegar em mais pessoas. Essa é uma forma de ajudar o nosso trabalho de forma gratuita, então a gente sempre pede essa ajuda. Uma outra maneira de você acessar nossos conteúdos, de uma maneira bem organizada e fácil, é lá no nosso site, talcodasaude.com.br. Lá os episódios estão separados por categoria, você consegue ir direto ao ponto, achar o episódio que você quer, o assunto que te interessa. São mais de 170 episódios, então lá fica bem fácil de achar a gente. E Rafa Brandão e Edma Alves te respondem diretamente no Instagram. Esse é um jeito mais rápido e fácil de falar com a gente, basta mandar inbox. Uma de nós duas vamos responder o mais rápido possível lá. Você foi muito eficiente, Edma. Parabéns. Obrigada, Rafa Brandão. Deixei nada para você. Eu deixei para você falar do motivo que a gente decidiu falar desse episódio. Bom, a gente vai falar de um episódio que tá bombando nas redes sociais, e afinal ele foi campeão de bilheteria, né, depois de tantos e tantos anos. Então a gente vai falar sobre o filme como base, na verdade, o filme Divertidamente, né? A gente vai falar mais especificamente das emoções. Você gostou, Rafa, do filme? Eu amei, por incrível que pareça. Porque eu não gosto de animação, vocês sabem. Eu sou muito crítica à animação. Não é algo que me atrai, nenhuma implicância, não, é pontual, mas é algo que não me atrai. Mas esse filme, a primeira vez que eu vi, ele atraiu muito e eu fui assistir no cinema ele e eu gostei bastante, tá? É um assunto que dá para se aprofundar muito. Eu tenho minhas dúvidas se é para criança mesmo ou se é para adulto, é isso que a gente veio falar sobre aqui. Com a especialista no assunto, então, sem mais delongas, Laís Fonseca, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Talk da Saúde, por ter topado falar desse assunto principalmente, tirar as nossas dúvidas, que terão várias, tá? Já vou logo te adiantando. Então, seja bem-vindo ao Talk da Saúde. Por favor, para quem não te conhece, quem é a Laís? E já emenda pra gente, por que você escolheu a sua profissão? Eu vou fazer um suspense. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. E me chamo Laís Fonseca, sou psicóloga clínica. Eu sou gestalt terapeuta, que é uma linha da psicologia que puxa mais para a área humanista, não é tão cientificista. A gente tende a falar muito sobre as emoções, é algo que está toda hora correndo dentro da nossa clínica, sobre o comportamento, sobre essa congruência do pensar, do agir e do nosso comportamento. Então, o tempo todo a gente está olhando para como a gente está no mundo e, enfim, é uma área muito legal. E esse filme veio bem a calhar aí dentro do que eu trabalho. E eu escolhi a psicologia porque, na minha adolescência, eu era uma boa ouvinte e costumava ter muitas pessoas me procuravam para conversar e eu me sentia bem nesse lugar de poder ouvir, de poder ajudar as pessoas a se regularem. É algo que para mim já foi algo bem... Desde novinha isso veio comigo, tinha responsabilidades, tinha irmãos mais novos, uma família grande, então eu cresci no meio de muita turbulência, assim, então eu tinha que me regular e eu vi que isso foi ajudando alguns amigos na adolescência, e daí eu escolhi fazer isso para viver e sigo feliz nessa profissão. Legal. E por que você escolheu a Gestalt para trabalhar? Você se identificou? Me identifiquei porque a Gestalt terapia me chamou a atenção
pela forma de trabalhar. Enquanto Gestalt terapeuta, a gente, terapeuta, se coloca muito dentro da sessão, muitas impressões, a gente pode atuar de uma forma ativa dentro da terapia, a gente fala bastante, troca muito pensamento, sabe? E isso é nessa interação terapêutica que a gente acredita que a mudança está. Não é tanto numa mudança de comportamento, é numa mudança de interação. À medida de que eu vou daí tendo uma relação diferente das outras, a gente vai podendo chegar a lugares diferentes, né? Tomando uma consciência de uma forma mais ampla, eu posso ter ações diferentes, o que vai me causar comportamentos e vai me trazer coisas novas. Então, é nisso que a Gestalt acredita, nessa interação. E isso me chamou a atenção enquanto terapeuta. Legal. Como a Rafa falou, inicialmente a gente olha um desenho, uma animação, como é chamado hoje em dia, porque tem muita tecnologia envolvida, a gente naturalmente pensa, é coisa para criança, é para atrair o público mais infantil, porque tem as cores e tem todo um designer para isso. Só que quando a gente vai assistir o filme, e eu fui assistir com uma criança de 12 anos, você percebe que algumas profundidades, alguns ensinamentos, as crianças elas não conseguem pegar tanto, porque elas estão ali envolvidas no enredo, na narração da aventura, vamos dizer assim, do colorido, do vai e volta e tal. Então, assim, para mim é um filme que atravessa gerações por isso. Apesar dele trazer esse público infantil, ele também traz o adulto porque ele é profundo. Se você prestar atenção, ele tem muitas reflexões a serem feitas nos filmes. E o Divertidamente ficou bem mais famoso por isso, mas eu diria para você que vários outros que eu já assisti, que eu assistia com meu sobrinho, e eu saía mais vestida do que ele. E, bom, dito isso, como você vê a importância da gente ter várias gerações conversando sobre emoção? Uma coisa que até pouco tempo não era tão comum. O psicólogo era uma coisa mais, né, quando a pessoa se sentia necessitada ou doente, à procura, e não necessariamente para falar sobre emoção. Como você vê a importância de várias gerações conversando sobre emoção em um filme? Sim, a gente percebe até no meu consultório, como você falou, você foi com uma criança, a Rafa aqui foi também, né? Eu tenho clientes a gente chama paciente de cliente, tá? Na Gestalt terapia. Então, você vai falando cliente. Eu vejo aqui cliente homem de 40 anos indo sozinho ver o Divertidamente, sabe? Isso vira pauta de terapia, muito interessante. Mas é importante porque a gente acaba aprendendo. Acaba que o adulto, a gente está sempre aprendendo, né? A gente até ao fim da vida a gente vai estar aprendendo, só que vai estar aprendendo de uma maneira didática. Ali, no Divertidamente, mostra esse processo das emoções, né? A importância dela. Claro que não é exatamente como acontece no cérebro, mas é algo muito aproximado. Então, é muito interessante porque o adulto ele pode se educar. E assim, a gente foi criança, a gente foi adolescente, então é uma forma de rever a própria história e encaixar, às vezes, alguma coisa, sabe? Então, daí pode surgir vários insights que você não tinha noção. Por exemplo, esse meu cliente, ele, a partir do filme, a gente chegou a uma compreensão, ele pôde visualizar que a ansiedade dele é algo que ele tem desde a adolescência. E ele não tinha essa visualização, essa ideia, porque ele fala que ele não lembra de nada da infância e da adolescência. Então, você já vê um filme infantil que traz para uma pessoa uma visualização de como ele era ansioso. Então, você vê aqui aprendizado legal. É quase como se ele pudesse ver um filme lá da infância. E ele tá vendo aquilo dali e sendo explicado. Porque a gente vê ansiedade em outros filmes. Só que ali a menina tá passando por cenas ansiosas e você tá vendo ansiedade na cabeça dela. Então, assim, é quase um presente para as pessoas, sabe? De você poder visualizar coisas e poder ressignificar uma pessoa que tem uma questão. E isso está falando para alguém ansioso, mas, por exemplo, para um pai poder conversar com o filho sobre isso. E aí a gente vai falar também dessa importância do diálogo, né? A gente pode aproximar mais dessas idades, um adulto de um adolescente com uma criança, né? Quem não tem um filho adolescente, uma criança para poderem conversar, enfim, um adulto conversar com uma criança. Então também facilita esses diálogos e essa interação
como a gente pode explicar para as crianças e para os adolescentes hoje em dia um pouco como a gente funcionava, visualizar como o filho está agindo. Nossa, olha, meu filho está passando por isso. Então, a gente pode ajudar de uma forma mais assertiva. Então, pode ajudar com a gente, com a nossa interação, aí reforça o vínculo, a gente aprende, e também para o terapeuta, a gente também usa como psicoeducação. A gente pode pedir para a pessoa olhar o filme para alguma determinada área específica. E aquela pessoa, né, pode ser um filminho do que a gente tem trabalhado, e aí a gente direciona para isso também, mas essas importâncias, sabe? É muito rico. Ai, que legal. Eu achei isso bem interessante mesmo no filme, o lance das emoções aparecendo em determinados momentos da vida das pessoas. Por exemplo, nesse primeiro filho, a personagem principal, que é Hayley, se eu não me engano o nome dela, né? Ela tem 5 emoções que regem, digamos assim, a cabeça dela, né? Já no segundo filme, aparecem mais 4 novas emoções, né? Que é ansiedade, tédio, medo e inveja, se eu não me engano. É vergonha. Sim. Ansiedade, vergonha, tédio e medo. E medo. Não. Medo já tinha. Aparece a vergonha, a inveja, a ansiedade, o tédio. E o tédio. E é isso. E aí, a minha pergunta é, Laís, existe realmente tempos determinados para aparecerem novas emoções? Existe sim. Por quê? Porque a gente vai falar que existem as emoções primárias e as emoções secundárias, e ainda existem emoções de fundo. As primárias, a gente vai falar que elas são bem básicas. Por isso que a gente vê ele no primeiro filme, que é quando a Hayley ainda é criança. Que a gente vai falar que aí existem as emoções que têm mais a ver com a sobrevivência. Então, aparece aí, né, o medo, a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza. São emoções importantes que a gente precisa ter para que a gente sobreviva, né? Sei lá, a gente vê uma comida estragada, então a gente precisa ter um nojo para eu não comer aquilo e não passar mal, né? Então, o nojo, ele existe para isso. O medo vai ajudar na segurança. A alegria, a gente vai se alegrando para conquistar, né? A raiva, claro, né? Para poder proteger também a gente, para também poder separar, para poder ganhar meu espaço. E a tristeza, porque a gente se entristece. Nós somos seres de vínculo, né? A gente precisa, né, um pouco dessa diminuição, um pouco desse contato forte. A tristeza ajuda nisso também. Então, são emoções básicas. Já as emoções secundárias, a gente vai envelhecendo e o nosso cérebro vai ficando mais... deixa eu ver a palavra aqui. Vai ficando mais complexo. E o adolescente, nesse filme, ele já tem acesso a essas emoções secundárias. Ele já está aí totalmente imerso dentro dessa cultura, porque as emoções secundárias, elas aparecem quando vai aparecendo mais, desde quando aparece a linguagem. Então, assim, é porque naquele filme explorou bem as básicas, né? Mas as emoções secundárias já existem na infância. Por exemplo, a gente já vai ver sentimentos ali, a gente já vê até essas emoções que aparecem nesse filme, a gente já até vê na infância. Mas eles, né, quiseram explorar melhor as básicas no primeiro. Então, vem as secundárias, que são emoções aprendidas a partir das básicas e do que a gente aprende, do certo e errado. Tem mais a ver com, né, o ambiente, também os dados de personalidade. A gente vai ficando com emoções mais complexas, assim como o nosso cérebro. Então, a gente vai criando como, por exemplo, a ansiedade, que mistura um pouquinho de medo, mistura um pouquinho de raiva, mistura um pouquinho, né, às vezes, de outras coisas, e cria-se uma ansiedade, né? A gente vai ficando mais complexo e vão tendo emoções mais complexas, como parece. Laís, como é que eu sei que essa emoção não está demais? Tá? Já tendo em vista que é esperado de, por exemplo, a aparição de uma ansiedade na fase da adolescência. A adolescência, ela... Por que a gente acabaram colocando ali a ansiedade na adolescência? Porque é uma emoção muito adequada para essa faixa etária, né? Começa ali as questões hormonais, acho que até naquela hora do filme que quem viu, né, já consegue perceber, mas quem ainda for ver, não é tanto spoiler. Tem uma hora que eles vão mexer naquele comando e eles apertam um pouquinho. Ai, apertei demais!
né? Eles iam fazer um movimentinho, só deu um toquinho, o negócio teve aquela intensidade. Então, a adolescência ela é essa fase da intensidade. Então, na adolescência é quase tudo demais, né? A tristeza é demais, a alegria é demais, né? E vem uma euforia que a gente já coloca, tem até uma série, né? Euforia, que aí, né, que esse mundo mais jovem aparece nessa fase, jovem, adulto, adolescente. Então, tende-se nessa faixa etária ser tudo realmente muito intenso. Nesse filme, escolheram aprofundar na ansiedade, mas poderia ser qualquer outro ali. Poderia ser um entediado, aí a gente poderia brincar que ele ia ter um emo, sabe? Essa ali meio, ai, tudo bem, se for aquilo ali o tempo inteiro, que existe, né? Então, poderia ser ele ali, que também seria demais. Então, é essa faixa etária, tudo é demais. É esperado, então, isso, né? Você disse que a ansiedade apareceu na faixa etária da adolescência, foi retratada bem. Mas eu acho que cada vez está mais comum você ver casos de criança com muita ansiedade, inclusive transparecendo no corpo com algumas ou dermatites, ou dores de cabeça, algumas coisas. E aí, vamos tirar então da adolescência. Como é que eu posso? Eu imagino que eu sou mãe de uma criança e eu tô vendo que aquela ansiedade não está sendo algo legal. Existem sinais que são dados ou não? É mais uma relação de feeling mesmo, da mãe conhecer a sua criança e sair. Existe sim, né? A ansiedade, como você bem falou, ela tem sido o mal do século, né? A gente vê por conta de todo o nosso sistema, a ansiedade, ela se instaura aí, né? Então, a gente percebe, né? A ansiedade, ela vai dando sinais, né? São tensões, você vê crianças já tensas, com muitas dores, como você falou, dores de cabeça, sem nenhum viés clínico, já começa a ter pensamentos muito preocupados, são crianças que se preocupam. As crianças, elas tendem a ser tem uma preocupação, mas você percebe quando ela é uma criança que ela é uma preocupação orientada, preocupação para tudo. Me preocupo com o amiguinho, me preocupo com o pai, me preocupo com a mãe. E também você vai ver que essa criança, às vezes, vai ter muita sudorese, vai ser muito agitada, vai estar sempre com, ai, meu coração tá batendo muito forte. Aí você vai percebendo isso e se sente ameaçada, né? As coisas vão ameaçando ela. Então, você percebe, sim, esses traços, né, que você vai vendo como uma criança tá demais ansiosa, e também esse adolescente, porque tem formas de ajudar essas pessoas a saírem, né, por exemplo, brincando com o filme, a tirar a ansiedade lá do controle, como no filme eles fazem lindamente, né, porque eles usam todas as emoções numa hora para ajudar a ansiedade ali, né, a tirar, enfim, a sair daquele controle no final e se regular de melhores maneiras. E aí a gente vai precisar pegar essa criança e avaliar muito o ambiente. Não retira a criança ou adolescente, a pessoa em si ansiosa e nunca é muito a criança isolada. É um ambiente ansioso, é um ambiente estressante. Então, a gente, enquanto terapeuta, consegue ver isso e ajudar a ajustar essa família, esse lugar que está gerando essa ansiedade na criança, né? Que geralmente as crianças, os adolescentes, eles são as pessoas que às vezes demonstram primeiro o ambiente ansioso. Então, para você ver até no filme, né? Ela cria-se uma situação ansiosa para ela. E aí, enfim, a gente ajudaria ali ela como lidar naquela situação. Boa. E, assim, é engraçado que esse filme que você conversa com as pessoas, tipo, o que demais chamou a atenção? Daí uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala outra. Tem várias maneiras, vamos dizer assim, várias coisas chamam a atenção das pessoas. Eu queria saber de você, assim, o que te chamou mais a atenção? Se a gente pudesse trazer 3 mensagens para a gente destrinchar um pouquinho mais aqui, com calma, cada uma mais profundamente, o que te chamou a atenção? Depois também a Rafa pode falar uma e eu falar outra. Vamos conversar mais um pouco sobre isso. O que eu achei assim, muito interessante desse filme, falando do 2, primeiro, reforçando, como a gente veio falando aqui desde o início, a importância das emoções, que
A gente vai retomando isso, até pensando agora, né, que a gente vai estar passando aí por uma Olimpíada, né? As pessoas estão falando disso há muito, isso é muito legal. Eu acabei até de ver o documentário daquela Simone Biles, né? Quando ela fala que ela que tá até no streaming, e aí que ela também, enfim, quando ela desistiu da Olimpíada passada, muito legal, assim, essa importância das emoções, da saúde mental. E nesse filme, eu acho muito interessante quando eles mostram essa formação da personalidade, que aí eles vão pegar as nossas memórias, que são aquelas bolinhas de vidro, tem as memórias, tem a cor das emoções, né, quais emoções participaram daquelas memórias que elas vão virar de longo prazo, ou vão ser aquelas memórias estruturais, né, que eles falam. E aí aquilo vai formando o que no filme 2 chama de senso de si, que são as nossas convicções. Aquilo ali é muito lindo porque vai mostrar o que em Gestalt terapia a gente chama de self, mas para a gente tentar entender de uma forma mais aproximada seria a nossa personalidade. Então a gente vê a importância das emoções para a formação das memórias, que não é só isso que forma aquele senso de si, porque, enfim, no filme seria muito complexo, porque para formar um senso de si daquelezinho, a gente ia precisar de genética, fatores ambientais, também ia precisar de alguns outros fatores de personalidade, mas a emoção também é importante para nós, para a criação do nosso senso de si, para quem a gente é. Então é muito lindo você ver aquilo sendo construído. Assim, é quase de chorar. Você, meu Deus, essa é a personalidade, essa é quem a gente é, sabe? Eles conseguiram colocar aquilo no filme. Eu, psicóloga, quase chorei. Emocionante. Bom, pessoal, vai ter spoiler, é impossível falar de um filme e não ter spoiler. Então, se você não assistiu, para aqui o episódio logo agora e já vai assistir o filme, depois tu volta e assiste o episódio. Vamos lá. Dito isso, antes de você mudar para outro tópico, eu também achei essa parte muito legal. E não sei se vocês perceberam como a alegria, ela também se toca, que ela estava meio que descartando as coisas, as experiências ruins e deixando só a formação da personalidade como se fosse só coisas boas, né? Bom, a gente sabe que isso não é possível de fato, porém ali retrata como a junção de todas as emoções formam uma personalidade, eu entendi assim, né, gente? Uma personalidade mais forte ou mais rica do que também você querer defender e só ter boas experiências formando a sua personalidade. Vocês pegaram esse detalhe dela meio que se arrependendo, assim? É muito lindo isso, porque quase é muito o que a gente faz no processo terapêutico. É como a gente não consegue aceitar, às vezes, as nossas partes que são mais sombrias, que é até o segundo ponto que eu falaria aqui, que nenhum sentimento é negativo, nenhuma memória tem um tom, assim, tão negativo assim. Só que a gente tende a sentir as coisas ruins e aí a gente reprime. Aquilo dali é o processo de repressão que a gente mesmo faz. Eu faço uma coisa ruim, eu tento alienar aquilo de mim. Só que aquilo vai de mim para mim, né? Aquilo fica em algum lugar. E aquilo faz, às vezes, um burburinho. Eu tô reprimindo, só que isso vira tensão, isso vira lesão, isso vira um comportamento de risco. E aí, quando às vezes vem tudo de uma vez, eu faço essa integração, que no final eu vejo que eu também tenho coisas que talvez eu não gostaria muito, né? Uma das coisas que eu trabalho muito, né, no consultório é quantas pessoas sentem inveja e se sentem mal por sentir inveja. E isso é uma coisa assim, aí a gente faz essa psicoeducação. Sentir a inveja não é mal, a inveja, ela é uma emoção adaptativa. Eu vejo alguma coisa que eu quero ser e eu posso me projetar para isso, eu posso começar a ter recursos para isso. O problema é se eu sou, aí a gente vai falar mau caráter e quero destruir o outro porque ele tem o que eu quero. Isso não é inveja, isso são outras coisas. A inveja é eu sentir aquilo que eu quero para mim. Quem não sente isso? Todo mundo sente. Só que aí a gente acha que é ruim, o que eu faço? Pum, reprimo, faço aquilo lá que a alegria fez, né? Boto pra trás. E aí, muitas vezes, não entra em contato com aquela vontade, porque eu acho que aquilo é feio. Então, a gente reprime.
E a ideia no processo terapêutico, porque no filme é quase ela mesma vai fazendo, né? Mas aquilo é muito difícil às vezes de se fazer sozinho. A gente pegar todas aquelas coisas que eu reprimo e vir, porque quando vem, às vezes é muito para segurar. E eu preciso de um certo apoio para segurar as coisas que eu acho negativa, para depois aquilo ficar mais suave, né? Eu criar um senso de mim mais aceitável para mim mesmo. Você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que eu ia pegar o gancho da Esma, nesse antagonismo que tem essa hierarquização que a gente acaba colocando em cima das emoções, né? Como se tivesse as que você tem que ter sempre e as que você não tem que ter nunca, né? Então, você já me disse que o perigo disso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você sentir faz parte. Então, o lado positivo seria você conseguir identificar essas emoções, e os malefícios, no caso, seriam a repreensão de algumas e colocando outras acima. Porque, como você disse, essas emoções que foram retratadas no filme são emoções base. Então, teoricamente, no meu entendimento, vou pensar em movimento, tá? Se eu não tenho uma base, isso dificulta a formação de outras emoções. Sim. É mais ou menos isso? Com certeza, porque, por exemplo, se eu reprimo a minha raiva lá na infância, eu não posso lidar com essa raiva. Não é legal ter raiva. Muito provavelmente, eu não vou conseguir, talvez, ter uma... Como é que eu posso dizer? Talvez eu não vá conseguir ter uma ambição, por exemplo. E aí uma ambição de vencer na vida, sabe? De lutar por um emprego ou lutar por alguma coisa que eu quero. Porque isso precisa de um pouquinho de raiva. Eu preciso de um pouco de agressividade para poder ter uma ousadia. E se eu reprimir a raiva lá, porque sentir raiva não é legal, eu não vou conseguir desenvolver essa ousadia, essa emoção que eu falei para vocês. Então, isso me atrapalha. Então, eu preciso me conectar através de processo terapêutico, ou às vezes eu vou fazer uma luta. Às vezes eu vou fazer uma luta, e ali na luta eu entro em contato com isso, porque a gente tem raiva, é muito difícil, a gente tem, é básico. Então, ali eu vou estimular uma coisa e outra emoção mais complexa aparece, que é secundária. Isso vai me ajudar. Então, às vezes, a gente até fala para os clientes, vai fazer uma luta, vai entrar em contato com isso, porque daí a gente vai ganhar garra para fazer outras coisas, porque a gente precisa, né, da básica para ter a secundária, e aí eu vou ganhar a vida. É importante. Legal. Isso que você falou de vai fazer uma luta. O quão próximo a lidar com as emoções, o lado psicológico, mas o lado da mente está ligado ao movimento. Isso é muito real, Laís? Sim. Comportamento e movimento, eles estão muito juntos nisso, a ponto de... Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. A ponto de... Se eu quiser uma mudança comportamental, eu posso atacar no movimento e vice-versa? Sim, uma coisa vai ajudando a outra, sabe? Se eu consigo fazer tudo, me liberar em vários lugares, eu tento a destravar melhor. Não é que se você fizer uma coisa, você não chega lá, né? Por exemplo. Mas se eu tô trabalhando isso na minha terapia, e aí eu vou fazer uma luta, e aí eu vou trabalhar aquilo no meu corpo, e também, né, na minha mente, que a gente só separa didaticamente, porque é uma coisa só. Então, se eu trabalho várias coisas, é igual para academia. Eu vou malhar o corpo todo, vou ficar melhor. Se eu malhar só o braço, a perna vai ficar meio fraquinha. A ideia é que a gente trabalhe o corpo como todo em movimento, e a gente ganha amplitude de tudo. Legal. Boa. Mas mais algum destaque? Você lembra? Você meio que fez 2, a gente aprofundou nesse segundo aí. Assim, só eu acho que também é importante a gente ver que a gente pode se regular de maneiras saudáveis, sabe? As coisas podem coexistir juntas, só para dar esse fechamento no que a Rafa estava falando ali das emoções, né? No final, que a gente vai ver um maior equilíbrio ali, né? Uma maior troca das emoções, né? Quanto mais eu posso usá-las e possa trazer essas emoções para cá, eu posso usar em cada período. Acho que um benefício, talvez, de você ficar muito uma coisa no controle, é economizar energia para uma certa coisa, só que a gente não lida com uma coisa só na vida, né? A gente tem várias áreas. Então, sei lá, não posso botar só a raiva ali, eu tenho que colocar outras emoções. Então, eu preciso me regulando de acordo com o ambiente. E cada ambiente convida a gente a se regular
de uma certa maneira. Então, se eu estou presente, prestando atenção no meu corpo, prestando atenção em mim, naturalmente a gente vai se regulando né, junto com as emoções, os sentimentos que vêm pós-emoção, então, e o comportamento. É só a gente trabalhar essa presença e prestar atenção, que aí no final do filme é meio que isso, quando a gente consegue se regular de uma forma mais saudável, mais harmoniosa. Todo mundo podendo existir no seu lugar. Porque, como a gente viu, a ansiedade é importante, né? Assim, um pouco. Porque a ansiedade, ela faz a gente se preparar. Então, quem não quer ter uma ansiedade pra gente, né, anterior a uma prova, e eu preciso estudar, a ansiedade me ajuda a estudar. Se eu não tiver isso, eu vou ficar de boa e vou tirar uma nota não tão legal. Então, a gente vai... A questão é quando fica demais e a gente evolui para um transtorno que não é o que seria melhor, né? Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O Cocócoras trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @Cocócoras, e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu Cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Várias coisas me chamaram também a atenção, algumas coisas assim. Posso trazer aqui? Rafa, quer falar primeiro ou posso falar? Não, eu prefiro que você fale. Eu fui numa sessão onde era quase 11 horas da noite, muita coisa não dormiu, né? Sabe, vou te dar uma dica. Assiste 2 vezes, que eu dormi na primeira e assisti 2 vezes. Cara, eu vou fazer isso. Vou pegar na sessão 2 horas da tarde. Uma coisa... Bom, várias coisas me chamaram a atenção. Primeiro porque eu me identifiquei num ponto que ela usa o esporte, ali, o enredo é um pouco ela usando o esporte para se enturmar num futuro ensino médio, né? E teve um momento na minha vida que eu me mudei para uma cidade e eu precisei fazer isso, precisei usar o esporte para me enturmar. Então, primeiro que aconteceu uma identificação pessoal ali, e de fato o esporte é muito isso, esportes coletivos, e ainda mais nos Estados Unidos, onde se passa, que tem uma importância das pessoas que praticam, né, na escola e tal. Então traz um status social, você ser bom em algum esporte, ou você se destacar em algum esporte. Isso também traz um vínculo, uma coisa pertencente que é importante ali para o adolescente. Para mim foi muito importante ser hábil a jogar no time de vôlei da escola, e em algum momento isso me ajudou também. Então teve essa identificação, e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a alegria entrando meio que em burnout. Teve uma hora lá que ela falou assim, cara, vocês não me ajudam, e tipo, pô, sempre sou eu, você quer, né, tem que decidir tudo, nananana. Porque ela já veio de uma liderança no primeiro filme, né, e ela já era líder ali por uma característica da personagem. Ela era a emoção mais dominante, que controlava o centro de controle e tal. Só que ela tem uma hora que ela fica exaurida, de ser positiva, de dar tudo certo, e nanana. E é um pouco de uma onda positivista que a gente viveu aí também, quando... aqueles extremos, né? A gente falava só sobre a doença, aí depois veio a psicologia positiva, e a gente também tudo era positivo, não pode nunca reclamar, não pode nunca nada. Como é? Positividade tóxica, né? Tóxica, também. Tem que estar sempre tudo bem, tem que estar sempre bom dia, pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que, então, o filme trouxe um pouco desse desequilíbrio também, alegria, calma. Tem outras emoções, você não precisa também estar sempre no comando, estar sempre alegre, sempre tudo dando certo. Isso também me chamou a atenção. E eu li isso em algum lugar, eu não sei o quanto de verdade é, que o bonequinho da ansiedade não tem nariz, porque a respiração, ela é muito importante para a gente regular a ansiedade. Tanto que na cena,
quando ela começa né, quando eles estão tirando a ansiedade do controle, é quando ela tá sentada no banco de reservas respirando, porque ela foi expulsa do jogo. Então ela tá lá respirando, e quando começa tudo dar certo, né, assim, voltar à normalidade. Então eles fizeram um bonequinho sem nariz, porque é justamente para isso, para tipo assim, ó, tipo, para ter uma ansiedade clássica, você não respira, né? Então isso também achei genial, assim, a ideia deles. É que ali eles retrataram no filme uma crise de pânico. Ela entrou ali em pânico mesmo, que a gente vai chamar de ataque de pânico. E aí, no ataque de pânico, a sensação mesmo o que acontece? É algo que a gente logo trabalha na terapia quando chega uma pessoa muito ansiosa, a respirar de uma maneira mais eficaz. Porque num ataque de pânico, por exemplo, a gente fica sentindo que falta ar. Então a gente começa a respirar rápido porque a gente fica puxando o ar. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o ar para fora. Nesse ataque do pânico, a gente fica com o pulmão muito cheio de ar. Então, a gente precisa colocar para fora. Então, é algo que as pessoas falam, não, mas eu não consigo respirar. Não entra. Eu falei assim, não entra porque não sai. Então, a gente fica sempre muito cheio. Então, a ideia é que a gente ali, se tivesse acontecendo, né, tivesse técnicas para a gente colocar para fora o ar. Porque realmente, como eu falei ali atrás, né, a presença passa muito pela respiração, por o contato com o corpo. Então, a forma mais eficaz de eu contatar com o meu corpo é prestar atenção como está a minha respiração, como está o meu corpo, e dar uma parada. Quando a gente para, a gente percebe a nossa respiração. Eu também vi essa coisa do nariz e achei que fez muito sentido, porque passa muito pela respiração mesmo. E aí a gente vai ensinar para as pessoas ansiosas a respirar de uma maneira melhor para quando se chegar ao ataque de pânico, poder sair dele um pouco mais rápido do que porque ele para. Geralmente, em 40 minutos, uma crise de ansiedade ela tende a baixar, mas a ideia é que a gente tente sair dela um pouco para sofrer menos, porque quem passou por um ataque de pânico sabe que é desesperador mesmo, não é algo bem difícil. E, Rafa, na nossa prática, como propor a respiração, né, para as pessoas mais ansiosas, as pessoas falam, mas eu não consigo, não vou conseguir. É um desafio, até por isso que teve a minha pergunta para a Laís relacionada a comportamento e movimento, porque é muito comum alguns padrões de movimento que a pessoa apresenta. Quando você vai começar a conversar, né, porque nós somos personal trainers, então a gente entra na vida da pessoa mesmo, ela compartilha algumas coisas, a gente vê aquele comportamento dela na vida, cara, fazendo total sentido. Por que ela se movimenta dessa forma? Tu vê pessoas extremamente rígidas, que não liberam o movimento, que faz tudo muito tenso, tudo sem respirar. Cara, tu vê ela tomando decisões, falando das decisões, e é uma pessoa extremamente rígida, né? Por isso que eu fiquei nessa dúvida de, será que isso faz realmente sentido, né? Porque acaba observando, mas eu não sabia que isso fazia realmente sentido. Isso é bem, bem interessante. Como é que você pode... Realmente não tem como, né, dissociar. E a clássica frase, assim, não consigo meditar, não consigo, respirar, não consigo. Justamente quem mais deveria se dominar essas técnicas, né? Porque é literalmente uma técnica e vai te fazer bem. Aí você tem que explicar por que isso pode te fazer bem, como respirar mostra segurança para o corpo e para outros aspectos também. Mas, pessoal, saber respirar de várias formas, em várias situações, de formas profundas, de forma rápida, curta, longa, variar as maneiras que você consegue controlar a sua respiração é benéfico. Então fica a dica, peça aí para sempre você se desafiar nesse sentido no seu treino. Bom, Laís, como eu te falei, eu fui assim... desculpa, você quer falar? Não, eu só assim, às vezes, uma pessoa muito ansiosa, às vezes é realmente muito doloroso parar mesmo para respirar, porque entrar em contato com você mesmo, porque assim, a gente fala para a pessoa respirar melhor, só que para algumas pessoas isso não funciona. Então, o que a gente às vezes ajuda? Vai fazer algum esporte, por exemplo, natação. Por quê? Porque você tá ali, né, você precisa respirar, né, vai ter uma pessoa ali que vai te ajudar, mas você vai ter um contorno da água, porque a pessoa, às vezes, quando ela tá ali muito ansiosa, ela se sente sem contorno, e
esse contorno mesmo do corpo. A ansiedade é tão forte que ela quase como se perde no ar. Então, ter algum lugar que ela vá poder respirar, vai poder entrar em contato, mas com um certo contorno, tende, às vezes, a ajudar a pessoa que é muito ansiosa. Então, também... É um ritmo imposto de fora, né? É um ritmo imposto do contexto. Sim, e tem o contorno da água mesmo, sabe? Falando de, né, tem algo que lembra que você é você ali, então pode ajudar também. Boa. Aproveito para divulgar, né, Rafa, o nosso episódio sobre mar aberto, águas, treinamento com Bárbara Valente foi muito legal, ela falou um pouco sobre isso também. Como eu te falei, eu fui assistir com meu sobrinho que tem 12 anos e eu tentando conversar com ele sobre o filme depois e ele me falou uma frase que me chamou muita atenção. Tia, a ansiedade é o vilão do filme, né? Eu falei assim, não é bem assim. Também tentei trazer os outros momentos do filme que a ansiedade poderia ser boa, mesmo que lá no finalzinho foi bem rápido, assim. Acho que realmente, para uma criança, ficou parecendo muito o lado ruim, mas depois tentei trazer para eles as coisas do filme que a ansiedade poderia ser bom. Bom, você acha também que eles retrataram de uma maneira muito vilã pelo momento do mundo que a gente está passando, precisava, mas e o que você consegue trazer, assim, de lado positivo que eles trouxeram no filme da ansiedade? Assim, né, a gente está acostumado a procurar vilão, né, quase todo filme tem um vilão, e os Divertidamente não tem esse vilão, né, isso é interessante. Então, acho que faz super sentido, né, a visão do teu sobrinho. Mas, por exemplo, vou falar rapidinho do meu filho, né? Quando a gente terminou o filme, na hora da crise de pânico mesmo, meu filho ficou bem assim, meu filho ficou assim, meu filho tem 7 anos, e aí ele ficou respirando fundo, assim, eu abracei ele, sabe? Porque eu vi que ele tava ali meio... Aí, no final, eu fiquei conversando, filho, qual o sentimento que você acha que é o seu? Aí ele falou lá o dele, aí eu brinquei. Aí ele, e o da mamãe, qual é? Ele, mãe, você é ansiedade. Aí eu, como assim, meu filho? Eu sou ansiedade. Eu não posso ser ansiedade, sou psicóloga. Aí ele, mas por que eu sou ansiedade? Aí ele falou, mãe, porque antes de sair daqui você tava, vamos logo, porque senão a gente vai perder a hora do cinema. E não sei quem, vocês não se arrumam. Blá, blá, blá. Aí eu cheguei, respirei, falei, filho, você tem razão, a mamãe tem esse sentimento bem aflorado. Então, por exemplo, benéfico, a minha ansiedade me fez chegar na hora do cinema, tá vendo? Então, assim, a gente tem os benefícios, como eu falei ali atrás, para a nossa ansiedade. Ela ajuda a gente em determinadas situações. Ela vira vilã quando ela quando ela toma conta. Então, a ansiedade no filme, ela criou uma Riley que não existe. Ela criou uma Riley somente ansiosa. Ela começou ali um transtorno de ansiedade na Riley. Então, ela foi a vilã, porque ela estava ali sozinha, comandando tudo e fazendo algo que não era saudável, né? No começo ela chegou lá legal, né, com os aparelhos e estava prevendo o futuro. Pô, é legal, quem não quer se aproximar da líder do outro time? Ela tem ideias boas, só que a partir do momento que ela toma o poder, ali começou a ficar não saudável para a Riley. Então, uma vilã? Talvez, mas assim, não ficou não saudável ali para ela nessa proporção do poder. E aí, no final, que ela tenta de novo ir para o centro de controle, aí pegam ela e botam numa cadeira para fazer aquela tremidinha, aquela cadeira que treme. Calma, fica aí, relaxa, dá um suco, fica aí de boa. Foi muito bom. Muito bom. É isso, sem mais spoilers, né, gente? Senão a gente vai acabar. Não, a gente destruiu o filme aqui, Não, acho que nós fomos bem acho que fomos na medida para as pessoas ficarem curiosas, né? E já olharem o filme. Eu lembro que eu vou até assistir de novo, porque esses filmes que têm um viés muito grande comportamental e puxado muito pro lado da psicologia, cara, eu pelo menos prefiro saber antes a leitura de algumas pessoas para depois eu entrar e prestar atenção. Por exemplo, eu não sabia, nem prestei atenção que eu vou olhar quando tinha nariz. E eu lembro que isso foi muito... Eu vou te contar outro detalhe que você vai perceber também, que poucas pessoas perceberam. Conforme o filme vai passando, no início as emoções são umas cores bem definidas, né? Cada emoção tem sua cor. Tem uma brincadeira que eles fazem. Mas as emoções novas, e à medida que o filme vai passando, as emoções vão tomando cor de outras emoções, elas vão meio que se misturando.
percebe isso. Então, a alegria, ela fica um pouco mais laranja, a laranja fica um pouco mais azul, e aí ela tem um cachecol azul, ou ela tem um laço vermelho, como se fosse assim, nunca uma emoção ela é totalmente pura, ela sempre pega um pouco, ela vai se misturando e vai... Também foi proposital, né? Vou prestar atenção nisso, então eu adorei esse spoiler. E percebe também as duplas que vão se fazendo. Por exemplo, a associação ali da tristeza com a Com a vergonha. vergonha. São sentimentos que conversam entre si, né? A inveja com a ansiedade, o medo toda hora fala da ansiedade, né? Bem que a ansiedade tinha razão, se fosse ansiedade tinha alguma coisa aqui. Então, assim, eles vão tendo essas associações, assim, que são sentimentos que conversam muito uns com os outros, sabe? Eu acho que antes das pessoas assistirem, tem que ouvir o Toque da Saúde, porque tá ótimo, gente. Você vai chegar preparado pra assistir esse filme. Vai dar aula. Vai extrair tudo de bom ali. Nossa, vai render assunto com as outras pessoas sobre esse filme, tá? Então, acho que você deveria ouvir, né? Mas já é teu gostar de uma pessoa para as pessoas compartilharem esse episódio. Pode deixar. Mas agora a gente vai entrar nas nossas perguntas finais, que são ainda mais interessantes do que tudo isso que a gente estava falando. Então, a primeira é, o que é saúde para você? Para mim, saúde foi o que eu falei com vocês no início. É a gente poder estar vivendo o máximo possível nessa congruência do que eu penso, do que eu faço e como eu vou sentindo. Pensamento, sentimento, comportamento e congruência. Para mim, isso é saúde. Bom, tá fácil. E uma experiência inesquecível para você? Olha, meus 2 partos, mas eu tenho 2 filhos, mas principalmente o parto da minha segunda filha, que foi um parto natural. Para mim, nada na minha vida foi mais significativo do que isso. Tu consegue descrever por quê? Apesar, porque é curioso para quem não conhece, né? E quem tem uma cultura muito de que parto dói muito, as pessoas evitam a todo momento, né? Evita anestesia, evita colocando uma cesárea. Tu consegue descrever um pouquinho? Sim, rapidamente, meu primeiro parto, eu tinha esse medo, né? Na verdade, não foi um parto, foi uma cesariana. E eu tinha muito medo de sentir dor e eu queria um parto cesariana. Aí eu tive um erro na anestesia, que eu fiquei 4 meses sentindo muita dor porque eu tive um problema na anestesia. Então, assim, mal queria dor, eu tive super dor. Aí, enfim, não foi por isso. Anos depois engravidei, mas com uma outra cabeça, um outro conceito de saúde, por questões mesmo do bebê e por querer ter essa experiência de poder parir mesmo, eu quis fazer essa linha do parto humanizado, conseguir ter meu parto natural, sem anestesia, sem nada, sem nenhuma indução. E assim, acho que a importância disso para mim é de poder realmente estar nesse lugar de mulher que pare e tem essa força para parir, sabe? Só tendo estava muito bem assistida, médicos, uma equipe maravilhosa. Eu sei que não é algo tão simples, não é algo tão barato, mas é assim, para o bebê, para a gente, faz assim, tem uma importância enorme. E enfim, foi querer viver mesmo essa coisa da saúde do bebê, desse nascimento totalmente diferente, o contato mãe-bebê totalmente diferente, nada invasivo, tudo como tem que ser, natural. Então, para mim, foi inesquecível. Ah, que legal, deve ser muito mesmo. Agora imagina que você precisa convidar, você ganhou uma passagem aqui do Toque da Saúde, tá? Com direito ao acompanhante, para algum lugar onde você vai ficar com esse acompanhante durante um mês. O acompanhante, ele só não pode ser um conhecido seu. Quem você convidaria e, principalmente, para onde você levaria essa pessoa? Olha, eu ia entrar numa máquina do tempo e ia convidar uma minha autora favorita, que é a Jane Austen. Eu leio ela desde criança e os livros dela foram inspirações para mim, eu amo, e enfim... estaria com ela, que eu queria perguntar N coisas e saber histórias. Ia ficar eu e ela lá. E onde você iria? Fiquei curiosa. Para algum lugar lá onde ela morou, lá na Inglaterra, algum desses interiores lá, ou na cidade de Bar, algum lugar assim, onde passou os livros dela, ia ser para lá mesmo. Ah, legal. Bom, e qual o seu hábito saudável que você tem mais orgulho de ter?
Cara, muito simples esse hábito, mas eu me orgulho. Eu gosto muito de andar. Então, eu escolho um lugar onde eu faço tudo andando. Eu ando muito desde criança. Sim, tem outras coisas, mas eu amo andar. E eu acho que é tão saudável e eu adoro. Adoro que eu gosto de andar. É muito legal mesmo. Laís, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui. Obrigada mesmo. Eu amei. Espero que tenha sido bom para você também, para a galera que tá ouvindo a gente. Mas quem quiser entrar em contato com você, onde é que a gente te acha? Tudo bom, obrigada, gente. Também gostei muito. É um filme que eu adoro falar de psicologia e falar de mim, são coisas que eu adoro. E, enfim, meu consultório fica aqui, agora chama Barra Olímpica, mudou, era aqui, eu trabalhava em Curicica, agora chama Barra Olímpica, teve uma mudança de bairro, perto aqui do Parque Olímpico, tem meu consultório, aqui onde eu atendo, e também eu tenho Instagram, que eu tô começando a postar algumas coisas, chama Sou Laís Fonseca, tudo junto. E, enfim, né, minha ideia lá é falar um pouco sobre psicoterapia, psicologia, mas também algo mais direcionado um pouco para as mulheres, que é o que eu gosto de falar, e lá vocês podem me encontrar e ouvir algumas coisas sobre terapia. Legal. E você atende online? Atendo online também, atendo online adolescentes, jovens, Ótimo. Então é isso, Edmar Alves. Você Muito gostou? obrigada. Eu adorei. Inclusive, eu acabei de lembrar uma pergunta que vai ter que ficar para o próximo convite para ela. E se divertidamente fosse um adolescente homem? Quais seriam as respostas? Maneiro. Uma boa, hein? Então fica para a Mas próxima. vamos botar uma enquete aqui no episódio? É interessante. Gente, a gente botar gêneros. Querem falar sobre a diferenciação? Fala aí então com a gente. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Esperamos vocês daqui a 15 dias com um novo episódio. Encaminhe esse episódio para todo mundo que você gostaria de ir no cinema junto e aproveita e vai ver o filme. Provavelmente já tá em alguns. Virou Quem sabe? Às vezes você gosta também de ir com a família e já deve ter em algum streamer também o filme, que hoje em dia é tudo muito rápido, então aproveita, assiste e reflete. Beijo, até a próxima. Valeu, galera.